Boa noite. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Eu desejo que estejam todos bem. Para honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Que alegria ter vocês aqui. É tão bom. É um momento que a gente para um pouquinho, né? Diante a um dia tão corrido, a um dia tão exaustivo, um dia tão... Hoje o meu dia foi tão corrido que de verdade eu quase que nem vi o dia passar. E vocês estão bem? Tá tudo bem? O áudio parece que tá travando. Meu computador hoje tá um pouco estranho. Dá um joinha assim, se vocês estiverem me ouvindo bem. Porque para mim a imagem tá assim, ó, congelando. Então, se vocês estão me vendo, então tá bom, eu pouco importa. Bom, vamos orar? Hoje nós vamos começar daquela roda que vocês receberam, né, na semana passada, sobre a parte da vida espiritual. A vida espiritual, ela tem aquelas 3 divisões, né? Quem está com ela aí vai estar vendo. Dentro da vida espiritual, nós temos a exclusividade, a fé e o amor, né? Então, o primeiro princípio é o princípio da exclusividade. Glórias a Jesus. E vocês vão entender o que é o princípio da exclusividade. Glória a Deus. Deixa eu abrir um negócio da ceia aqui pra gente. Eu quero que fique aberto para eu poder ler certinho sobre a ceia. Aqui. E nós vamos orar enquanto abre. Amém? Glórias a Jesus. Então, feche seus olhos, vamos desacelerar os nossos pensamentos, vamos acalmar o nosso coração depois de um dia tão agitado, né? Agora é hora de acalmar o nosso coração e deixar o nosso pensamento fluir na presença do Senhor. Amém? O áudio tá bom, você tá? Em nome de Jesus, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, eu entro diante da presença do Senhor nas cortes celestiais agora, meu Pai, e me rendo aos seus pés. Consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério, declaro que esse ministério é do Senhor e o Senhor tem toda a liberdade de falar com cada uma de nós. E é isso que nós esperamos no nome santo e poderoso de Jesus. Eu apresento ao Senhor a vida de cada uma das minhas irmãs que estão aqui, meu Pai, que fazem parte desse ministério de mulheres de avivamento. Suas filhas, Senhor, que te buscam nesse momento, assim como eu te busco, Pai. É o nosso momento. É o momento onde nós nos esquecemos um pouquinho de todas as nossas preocupações e colocamos tudo no altar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa hora, com o nosso coração unido, em concordância, Pai, nós vamos colocar diante do Senhor todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos, Senhor. Tudo aquilo que nós estamos vivendo, meu Pai, que tá desconfortável, Senhor, que não está de acordo com o que nós esperávamos, nós colocamos diante do Teu altar para que a Sua vontade, Senhor, seja feita na nossa vida. Para que os planos do Senhor se façam na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nós sabemos que quando o Senhor entra com providência na nossa vida, algumas vezes, meu Pai, nós sentimos porque é verdade, nós temos humildade de confessar ao Senhor que muitas das vezes queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Mas hoje, Pai, na tua presença, Pai, com o nosso coração entregue ao Senhor, nós dizemos, Pai, em nome de Jesus, pode nos forjar. Pai, diante de tanta opressão desse mundo, diante de tanta opressão, Pai, que tem acontecido na nossa vida, nós desejamos que o Senhor governe o nosso caminho, que o Senhor seja o governador dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que o Senhor governe a nossa vida, Pai.
Coloca, Senhor, sobre nós uma nova armadura de alta patente das cortes celestiais. O novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, meu Pai, protegendo toda a dimensão dos nossos braços e das nossas mãos. Um novo cinturão da verdade bem ajustado, meu Pai. Botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Que essa armadura, Senhor, venha lavada no sangue do Cordeiro, envolvida pelo fogo do Teu Espírito Santo, Pai. Queremos estar debaixo da Tua cobertura, meu Deus. Envolvidas pelo Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Coloca, Senhor, sobre as nossas costas, sobre os nossos ombros, o manto de invisibilidade, meu Pai. E nos coloca, Senhor, guardado debaixo desse manto, para que nós possamos crescer, sermos maduros espiritualmente, meu Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. E que o Senhor nos apresente no momento certo, meu Pai, em nome de Jesus, eu peço isso ao Senhor. Cuida, Pai, de cada uma de nós. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe de todas as nossas aflições, o Senhor sabe o que cada uma de nós passamos nesse dia de hoje, meu Pai. Olha, Senhor, com amor para cada uma de nós. Entra, Pai, com providência na nossa vida, Senhor. Estende, meu Pai, suas mãos sobre a nossa vida, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Transborda em nós a tua luz, Senhor, o teu amor e a paz que o Senhor Jesus nos prometeu. A paz que excede todo entendimento, que recebe todo aquele que crê em Jesus, e nós cremos no nosso Senhor Jesus, nós amamos o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Pai, nós estamos aqui para glorificar o Teu nome e dizer que toda honra e toda glória sempre é do Senhor. Que o nosso estudo de hoje, Pai, trazendo sobre o princípio da exclusividade, possa nos posicionar ainda mais na presença do Senhor, meu Deus. Que esse princípio, Pai, crie raízes profundas no nosso coração, nos dando toda a direção em espírito e em verdade. E que a nossa alma, Senhor, seja realinhada aos planos e os propósitos do Senhor. Pai, é isso que eu oro e te peço. E eu repreendo desde já todo espírito de distração, todo espírito de coração endurecido, todo espírito de mente incrédula, eu rejeito, eu repreendo e amarro todos os demônios do menor ao maior, em nome de Jesus. E declaro que o ambiente onde você se encontra há um arco de fogo que protege e blinda todo esse ambiente numa forma de cápsula. Em nome de Jesus. É isso que eu oro, meu Pai, ao Senhor, e te peço. Sempre em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Obrigada, Jesus. Glórias a Jesus. Amém. Vamos lá, então? Então, hoje nós vamos entrar na parte da vida espiritual, como eu tinha dito a vocês. Então, dos 12 princípios que nós vamos estudar, 3 princípios espirituais. São 3 princípios espirituais que apontam para uma vida com Deus, na presença do Senhor. Então, ao cumpri-los, nós estaremos nos aprofundando em um relacionamento com o Criador, nosso Deus, nosso Pai, sempre na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quais são esses 3? Mais, assim, que a gente se coloca em mais posicionamento, em viver no mais profundo com o Senhor. O princípio da santidade, o princípio da fé e o princípio do amor. Esses 3 são os que mais nos aproximam da presença do Senhor. São os princípios que mais nos coloca para viver no profundo da presença do nosso Pai. Tá bom? Nesses princípios, nós vamos ver eles agora em detalhes, tá bom? Em nome de Jesus. Então, para quem está com a Bíblia, nós vamos continuar procurando, tá bom? Para que vocês grifem, para que vocês tenham como ensino para vocês depois. Então, exclusividade, o princípio da exclusividade
é você ter uma vida sem desvios. Você vai ter uma vida sem desvios. Glória a Deus por isso, né? Louvado seja o nosso Senhor. Então, em Salmos 51, versículo 10, vamos lá procurar. Salmos 51, versículo 10. Deixa eu pegar minha canetinha ali. Diz assim, na minha tradução: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Em outra tradução está escrito: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então, aqui, nós estamos pedindo que o Senhor crie em nós um coração puro. E nós estamos pedindo para que Ele nos dê uma vontade nova e firme. O que seria isso? Um posicionamento firme na presença do Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então, é assim, ó. Mais importante que acreditar em uma promessa é conhecer quem te prometeu. Olha como isso é forte. Olha como isso é bonito. Mais importante que acreditar em uma promessa é conhecer quem te prometeu. Então, santidade, nós já sabemos, mas para quem não sabe, eu vou repetir, é viver longe de qualquer tipo de imoralidade. Santidade é a exclusividade. Santidade é a nossa devoção ao Senhor. Lá em 1 Pedro, vamos lá no final agora. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Diz assim. Capítulo 1, versículo 15. Diz assim, ó, o meu já está até grifado. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus, que os chamou, é santo. Então, aqui nós vemos que, em outras traduções, diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Então, sendo Deus santo, se nós o amamos e como filhas que somos, nós devemos ser como o nosso Pai, viver em santidade. Então, o que é uma vida de exclusividade? Você sabe o que é uma vida de exclusividade? Sabia que é um estilo de vida que pode ser alcançado por todos? Sim, é um estilo de vida que pode ser alcançado por todos. Então, esse princípio, ele está diretamente ligado à maneira como você vive. Veja como, ó. Quer saber como? A primeira coisa que você precisa entender é o conceito do princípio da exclusividade. Então, a sabedoria milenar, ela se refere a ela como santidade, tá bom? Então, eu sou exclusiva do Senhor, você é exclusiva do Senhor. Então, nós dizemos, eu vivo em santidade. Eu não abro mão da minha santidade, tá bom? É como você dizer isso. Então, a santidade é você viver longe de todo tipo de pecado, sendo essa a primeira exigência. Então, observe que a maioria dos escândalos, eles surgem na internet. A maioria dos escândalos que surgem na internet, eles são frutos da imoralidade, na maioria das vezes. Então, você evita 70% dos problemas ficando longe dela. Já começa por aí. Então, vamos dar um outro exemplo. Em um casamento, se os dois seguissem pelo menos esse princípio da exclusividade, dificilmente pensariam em separação, porque 70% dos casais se separam devido à imoralidade, devido ao pecado. Por causa do pecado, os casais se separam, tá bom? Então, a segunda exigência da santidade é a própria exclusividade. É isso que nos traz. E nós vamos estar lendo todos os versículos que provam isso, tá bom? Em nome de Jesus. Lá em Deuteronômio, vamos para lá agora.
capítulo 14. Eita, rasguei minha Bíblia. Eita, vou ter que arrumar aqui em reforma. Peguei ela com muita força. Deuteronômio no 14. Vamos lá nele agora. Está no comecinho da Bíblia. Versículo 2. Diz assim, ó. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, ele os escolheu para serem somente dele. Olha como isso é lindo, forte e poderoso para nós. Né? Em outras traduções diz, pois vocês são povo consagrado ao Senhor. Ou seja, nós nos consagramos ao Senhor. Quando nós nos consagramos ao Senhor, nós dizemos o quê? Pai, eu sou tua filha e eu escolho viver em santidade por amor a Jesus. E continuando o versículo, fala, dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Então, olha o que o Senhor fez. Ele nos escolheu para que nós nos posicionamos como filha, como tesouro dele, como pedras preciosas. Então, nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus olha para nós e vê em cada uma de nós um grande potencial de servir o reino, de transformar a nossa família, de trazer luz para dentro da nossa casa, de usar a nossa boca para que a nossa boca seja canal de bênçãos na vida de outra pessoa. Amém? Então, nós vamos tudo testificar, tá bom? Para que vocês entendam que tudo é Bíblia. Nada é acho, tá bom? É tudo certeza. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim. Vamos lá procurar Hebreus agora. Cadê meu Hebreus? Hebreus. Eu vou ler em outra tradução. O meu Hebreus sumiu, para não atrasar muito. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, aqui, a palavra do Senhor diz que nós devemos seguir em paz com todos, nós não devemos causar confusão. É para vivermos em paz e buscar a santificação. Viver em exclusividade para o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se nós não vivermos em paz e se nós não buscarmos uma vida de santidade, nós não veremos o Senhor. É isso que está lá em Hebreus 12, 14. Então, a santificação é um processo que se inicia na obediência aos princípios, como condição para que eu e você tenhamos uma vida de paz. Para que todas nós tenhamos uma vida de paz. Então, quando nós compreendemos isso de forma tão natural, acaba que fica para a gente de uma forma tão natural que acontece uma transformação na nossa vida. Só que eu posso dizer para vocês com toda certeza que essa transformação já está acontecendo na vida de muitos de vocês, através do nosso estudo de manhã. Cada uma de vocês está passando por uma transformação maravilhosa que o Senhor já está fazendo, porque mesmo que cada uma busque no seu tempo, da sua maneira, busque ali no seu secreto o Senhor, a transformação já está acontecendo. Ela já está vindo das mãos do nosso Senhor sobre a vida de vocês. Por isso, é tão maravilhoso quando nós nos derramamos na presença do Pai. Quando nós temos a humildade de dizer, Senhor, eu desejo viver longe do pecado. Me ajuda, porque ainda são muitas as tentações e eu preciso de ajuda. Então, ter esse momento de intimidade, de humildade com o Pai é muito importante. Entre você e Ele, é o seu momento, entende? Então, quando nós começamos a nos posicionar dentro desse princípio da exclusividade, a nossa mentalidade vai mudando. A nossa percepção de vida, ela muda. Os valores que antes nós dávamos para algumas coisas, a gente já passa a não dar mais, nós precisamos daquilo, mas aquilo já não tem um valor tão forte na nossa vida. E a gente começa a ver que outras coisas mais simples nos preenchem muito mais. E nós começamos a dar mais valor naquilo que é eterno.
porque nós começamos a ver que algumas coisas vai passar, e aí não valeu a pena se acabar por tão pouco, sendo que aquilo que nós nos sacrificamos tanto para manter, quando a gente partir daqui, a gente não leva. Então, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, ele começa a olhar para as coisas que são eternas. Então, quando nós procuramos basear as nossas escolhas na sabedoria milenar, que é isso que nós estamos aprendendo aqui, os nossos caminhos se tornam puros. Isso é lindo. É como a leitura do estudo de hoje de manhã, nós exalamos o perfume de Cristo. Quem não gostaria de exalar o perfume de Cristo? Isso é maravilhoso, é a luz que resplandece através da nossa face, né? E assim nós nos tornamos puras diante do Senhor. E a gente começa a ter uma vida em santidade que nos traz alegria, que nos traz paz. Nós começamos a viver um estilo de vida que de verdade nos preenche. Porque quantas vezes nós buscamos por coisas que não tem valor para a gente, e aquilo nos deixa vazia. E aí nós começamos a entender que quando nós passamos a viver dentro desse princípio da santidade, nós somos mais cheias da presença do Senhor. Então, não existe idade adequada para viver essa vida. Não existe idade adequada. A recomendação da palavra é que quanto mais cedo você praticar esse princípio, mais rápido serão seus resultados. Isso é fato. Então, nunca é tarde para se posicionar, para desejar entrar em um outro nível espiritual, buscar mais conhecimento. Agora, vamos para a prática de como começar uma vida de santidade, para a gente entrar mais. Antes, vamos ler lá em Eclesiastes 12, 1. Vamos lá. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Diz assim, ó: lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. Então, aqui a palavra de Deus alerta que nós precisamos buscar ao Senhor antes de perdermos o prazer da vida. Todas nós somos muito jovens aqui ainda. No mínimo, nós que estamos aqui vamos viver no mínimo mais 30 anos. Em nome de Jesus. Nós estamos muito bem, obrigado. Para honra e glória do nome do Senhor. Então, veja só. A exclusividade na prática. Vamos ler para a gente entender. O maior e melhor exemplo que temos de uma vida inteira de santidade foi a que Jesus viveu na terra. O Senhor Jesus foi traído, tentado, ele foi perseguido, ele foi afrontado, mas ele foi fiel até o fim, não quebrando nenhum princípio. O Senhor Jesus não quebrou nenhum princípio. E talvez você fale, mas Jesus era Deus. Como eu ouço isso, sabia? Quando eu vou fazer atendimento e aí a palavra confronta a pessoa que está em pecado, e eu ouço isso. Mas eu não sou Jesus. Aí eu falo, é verdade. Mas nós temos que ser imitadores do Senhor Jesus. Não é isso que Paulo tem nos ensinado? E aqui continuando diz assim, ó, sim, mas também era homem, Jesus era homem, e como ser humano ele sentia dores, ele tinha as mesmas necessidades que qualquer pessoa tem, ele tinha fome, ele tinha que comer, tinha de se vestir, ele tinha de se relacionar com as pessoas, ele tinha que trabalhar, não é? Jesus tinha que trabalhar. Então, Jesus fez tudo o que nós fazemos. E foi justamente isso que fez com que o Senhor Jesus se tornasse o maior exemplo a ser seguido por nós. Pois, independentemente de tudo que ele passou, ele não se corrompeu. Ele se manteve em santidade. Então, em Hebreus 4, 15 e 16, diz assim, ó. Vai abrindo aí. E eu vou lendo. Hebreus, capítulo 4, versículo 15 e 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Olha só o que isso nos traz. Deixa eu ler a minha tradução, que eu acho tão mais fácil. Sério. A gente consegue abrir mais o entendimento. Ó, 15 e 16. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender nossas fraquezas. Ou seja, aqui diz que Deus é capaz de compreender as nossas fraquezas, porque Jesus Cristo, sendo seu único filho, passou por tudo que nós passamos, viveu tudo que nós vivemos. Então, o nosso Pai, ele compreende as nossas fraquezas. Tá bom? O Senhor Jesus compreende aqui as nossas fraquezas, porque o Senhor Jesus é o grande sacerdote nosso, tá? Então fala aqui, pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas ele não pecou. E o 16 diz: por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus, e ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Então, veja, aonde nós recebemos a nossa maior ajuda é na presença do Senhor. Não tem outro lugar onde nós possamos receber mais ajuda e auxílio e consolo e força do que diante do nosso Pai. Só o Senhor nosso Deus pode nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Por isso nós precisamos orar a Ele sempre em nome de Jesus, porque Jesus é o grande sacerdote. E Jesus sempre vai interceder por mim e por você, e por todo aquele que nele crê. Tá bom? Então, quais são os passos para a santificação? Primeiro passo, reconhecimento. Enquanto não há o reconhecimento dos seus erros, não há o segundo passo, que é o arrependimento. Ó, nós precisamos primeiro reconhecer os nossos erros. Quando nós reconhecemos os nossos erros, então nós nos arrependemos por ter cometido aquele erro. Então, o primeiro passo para a santificação, reconheça. Segundo passo, arrependa-se. As coisas só mudam na sua vida quando você se arrepende. É bem diferente de um remorso. É muito diferente o arrependimento de um remorso. Arrependimento é você ficar com raiva, com nojo do que você fez. O peso na consciência vai ser grande, entende? Vai ser difícil de carregar, que nunca mais você vai querer voltar a fazer aquilo. Porque você não quer carregar esse peso de novo. Entende? Isso é você se arrepender. Você se arrependeu, isso ficou pesado, você não quer mais fazer e você vai fazer de tudo para você não cometer isso mais. Isso é arrependimento, não é remorso. Existe uma grande diferença, tá? Então, existe um estudo que diz que, de acordo com a ciência, o arrependimento é uma reação a um evento decepcionante, uma escolha que não pode ser mudada. Algo dito como não voltar atrás, não tem como voltar atrás, já está feito. É um sentimento que você não consegue se livrar. É uma emoção negativa pesada que pode durar dias, anos e até uma vida toda. Por isso é tão importante reconhecer o erro, se arrepender e, diante do Senhor, decidir se arrepender e viver uma vida exclusiva, uma vida de santidade na presença do Senhor, para que você não cometa mais esse pecado que foi tão pesado e doloroso para você. Amém? Em nome de Jesus. É isso que nós estamos buscando viver, tá bom? O terceiro passo depois do arrependimento é viver exclusivamente para o Senhor, que é o que nós estamos buscando, viver em santidade. Então, para isso, nós precisamos de várias ferramentas. A ferramenta do jejum, a ferramenta da oração,
A ferramenta de pessoas que têm mais fé que você. Olha como isso é importante. Quais são as ferramentas que nós precisamos, então, para ter uma vida exclusiva para Deus de santidade? Jejum, oração e viver perto de pessoas que têm mais fé que você. Por quê? Porque se você vive perto de pessoas que têm mais fé que você, você vai desejar que a sua fé seja aumentada cada vez mais. Amém? Em nome de Jesus. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, isso está na Bíblia. Não sou eu que estou falando. Então, a gente precisa vigiar com quem a gente está andando, com quem a gente está sentando, tá bom? Se nós ficarmos escutando pessoas que só falam o que não deve ser falado, então nós vamos acabar imitando o comportamento dessas pessoas. E pelo contrário, nós temos que viver junto de pessoas que profetizam da fé, que buscam uma vida de santidade, para que a nossa vida também seja uma vida de santidade. Amém? Em nome de Jesus. Então aqui tem uma chave que diz assim, ó: uma pessoa só consegue ser santa de verdade quando entende o propósito dela na terra. Então, se você já entendeu o seu propósito nessa terra, é inevitável que você busque cada dia mais ter uma vida exclusiva para o Senhor. E nós vamos errar? Sim, nós vamos errar, porque nós somos falhos, nós temos que ter humildade de entender que nós vamos errar, que vai ter momentos que nós vamos explodir, que nós vamos ficar irritado, mas qual que é a diferença? A diferença é que rapidamente nós nos posicionamos em oração para sair dessa vibração, para sair dessa porta que está querendo abrir para o inimigo, mas a gente vai lá rapidamente e fecha, porque o Espírito Santo já nos traz esse direcionamento, tá bom? Então, não se esqueçam, está escrito lá em 1 Coríntios 15, 3. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Nós não podemos nos esquecer disso, tá bom? Ainda no princípio da exclusividade. Em Salmo 130, 3 e 4 diz assim, ó: se tu, Senhor, vamos procurar para grifar, porque tudo que vem de Salmos é maravilhoso, né? Salmo 130. Quase um dos últimos, né? Salmo 130. 130, o 3 e o 4. Nossa, o meu tá grifado todinho. Tá escrito assim, ó: se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Olha isso. O Senhor nos perdoa. Por isso nós tememos a Deus e nós o amamos de tal forma que nós queremos ter uma vida que a gente erre o mínimo possível. E se errar rapidamente, nós temos a consciência e o nosso coração ensinável que a gente quer ser corrigida pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Entenda que Deus, nosso Pai, ele não é só justo, ele é misericordioso também com cada uma de nós. Então, o céu, aqui tem uma chave assim, ó: o céu não será cheio de pessoas perfeitas, mas sim de pessoas perdoadas. Olha isso. O céu não, olha só, o céu não será cheio de pessoas perfeitas, mas de pessoas perdoadas, porque o arrependimento é o caminho para a eternidade. Então, se nós nos arrependemos dos nossos erros, esse é o caminho para a nossa vida na eternidade. Não há outro caminho. Aí vai entrar no poder do jejum, que deu os 3 pilares na exclusividade, não foi? O poder do jejum. O jejum é a mortificação da carne. Eu sei que mortificar é um pouco pesado, mas significa reduzir os desejos que a nossa carne provoca. É verdade. A nossa carne quer tudo. A nossa carne quer tudo que não pode. E nós precisamos colocá-la no lugar dela. E mostrar que quem manda é o nosso espírito. Por isso o jejum é muito importante. Porque a carne, ela tende a pecar. Tá bom? A carne é o nosso corpo físico. E segundo o apóstolo Paulo, que nós já lemos e ainda estamos estudando sobre
todas as cartas dele, né? Ela está sempre lutando com o espírito. Então, a nossa carne luta com o espírito luta com a carne. Então, muitas vezes, tem dias que a gente está sentindo uma tristeza, mas por quê? Porque o nosso espírito quer que faz uma coisa e a nossa carne quer outra coisa. Aí fica aquela guerra. Aí, se a carne faz, o espírito entristece. Entende? Por quê? Porque não era para ter feito. Então, vocês vão começar a perceber e ter esse discernimento dessa guerra que é entre o nosso corpo e a nossa alma. Tá bom? Então, quem que vence essa guerra? Só quem está debaixo de jejum. Será aquele que se alimentar mais. Assim, ó, não aquele que se alimentar mais, falei errado. Quem que vence essa guerra da carne e do espírito? Aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais o espírito ganha a guerra. Mas se você alimentar mais a carne vai ganhar. Entende? Então, se você ficar alimentando só a tua carne, o teu espírito não consegue falar com o Senhor. Você não dá essa abertura para ele. Tá bom? Então, gravem isso. Aquele que você mais alimenta é o que vence a guerra. Então, vamos alimentar o nosso espírito. Vamos dar alimento para o nosso espírito. E qual que é o alimento do nosso espírito? É a palavra, não é? Isso é muito ruim. Esse chá é muito ruim. Chá de casca de romã. A Elisinar que me deu. Isso é muito ruim, mas eu vou ficar boa. Em nome de Jesus. Então vamos alimentar o espírito, tá bom? Em nome de Jesus. E a carne não. A carne vai comer só o necessário que a gente der para ela. Em nome de Jesus. Então, a prática do jejum vai mudar muita coisa na tua vida. E eu sei que já mudou a vida de muitas pessoas, tá bom? Pelos testemunhos que eu recebo toda semana e toda a honra e toda a glória do Senhor. Então, se você tirar o máximo daquilo que alimenta a sua carne, você vai sempre estar fortalecendo o teu espírito em nome de Jesus, tá bom? Lá em Gálatas 5, vamos lá em Gálatas. Gente, livro de Gálatas, quando a gente começar a ler de manhã, vai ser poderoso. Eu vou convidar um convidado muito especial para ler um capítulo de Gálatas com a gente. Gálatas 5, versículo 17. Diz assim, ó. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o espírito quer. E o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Olha só, tá vendo? Nós não podemos fazer só o que a gente deseja. Nós temos que fazer aquilo que a palavra do Senhor pede para que a gente faça. E ele pede o jejum para que o nosso espírito se fortaleça. Então, é o que a gente tem que fazer, tá bom? Quando se trata de jejum, o posicionamento espiritual muda. Não duvidem disso, em nome de Jesus. Sem falar que o jejum aumenta a nossa função cerebral, traz mais foco para nossa mente, tá bom? Ajuda nos neurônios nos neurônios rodegenerativos, ó, a ciência que falou, tá aqui, ó. Tá tudo escrito, ó. Atrasa o envelhecimento, prolonga a longevidade, melhora a qualidade de vida, né? Ajuda a prevenir o câncer, aumenta a eficácia para quem está fazendo uma quimioterapia. Então, veja que o jejum que o Senhor Deus coloca na Bíblia, ele não é só para nos aproximar dele. Se aproximar dele é tudo de mais importante que tem, mas olha quantos benefícios vêm através do estudo da ciência também, para nós como corpo físico, tá bom? E o nosso sono também melhora muito, tá? O meu sono melhora muito quando eu entro em jejum, porque a gente não fica tão cheia, né? Para que comer até estufar, né? Quem gosta de comer, né? Olha só. Anota aí agora, sobre o jejum que continua, o jejum espiritual. Nós precisamos aprender a jejuar com aquilo que nos fortalece.
e jejuar aquilo que nos enfraquece. Olha só que diferente essa frase que eu grifei para vocês. Ó, no jejum espiritual, vou ler ela inteira. Mais do que comida, você precisa aprender a jejuar aquilo que te enfraquece. Olha isso. Jejuar aquilo que te enfraquece. Ou seja, se comer doce te enfraquece, muda o teu pensamento. Se comer doce te enfraquece, te dá preguiça, te dá sono, então é isso aí que você tem que tirar da tua vida. Entende? Você só pode realmente sonhar em crescer se souber jejuar aquilo que te enfraquece. Então, tudo que tira a tua força na presença do Senhor, tira da tua vida. Faz jejum em nome de Jesus. Você precisa identificar o que é que te enfraquece. Em nome de Jesus. Quantas vezes você já começou um propósito e teve que abandonar? Pode ser que isso que você precisava jejuar estava te trazendo fraqueza. Por isso que você precisou abandonar. Hoje a internet tem sido um dos maiores motivos de distração na nossa vida. E nós precisamos regrar essa convivência da nossa vida em relação à internet, tá bom? Se é uma pessoa que te coloca para baixo, se jejua dessa pessoa, dá um tempo. Dá um tempo, faz um propósito que por um tempo você vai se afastar, não vai fazer visita, até você se fortalecer, tá bom? Porque até pessoas são capazes de nos enfraquecer. E isso é muito forte que eu tô falando, tá bom? Se você gasta muito dinheiro sem motivo aparente, então o dinheiro te enfraquece, então faz jejum de não gastar. Olha, eu fiquei 5 meses sem comprar nada. Quem lembra? Ah, eu lembro, nunca mais vou esquecer. Como foi difícil. 5 meses sem comprar nadinha. É sobre isso. É, a minha mãe tá rindo, é verdade. É verdade. É muito bom. Nossa, é muito bom. Não é fácil, mas foi muito bom. Eu aprendi muita coisa. Então, entenda que o jejum faz parte da nossa vida, de buscar a nossa vida em santidade, tá bom? Tem uma reflexão muito boa aqui para que seja feito, que é hora de colocar em prática, né? Que diz de refletir. O que que você pode fazer para se aproximar mais de Deus? Posso me aproximar mais de Deus fazendo o quê? É a pergunta. O que você pode fazer para se aproximar mais de Deus? Em curto prazo, em médio prazo, em longo prazo? O que você pode fazer? O que eu posso fazer para me aproximar mais do Senhor? Posso ouvir mais de Deus quando? Né? A segunda pergunta. Acho que eu vou mandar para vocês imprimir, porque é muito, isso aqui é digno de colocar em oração. Assim, ó, o que eu posso fazer num curto tempo para me aproximar mais do Senhor? Orar mais e num médio tempo e num longo tempo. Eu vou mandar para vocês. Depois a outra pergunta. Posso ouvir mais Deus? Quando? Como? O que eu posso fazer para ouvir mais a voz do Senhor? Porque para a gente ouvir a voz de Deus, nós precisamos silenciar a nossa cabeça. A nossa mente precisa estar entregue, precisa estar rendida, o nosso coração precisa estar calmo. Se a gente estiver num turbilhão, a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. A gente vai querer ficar agindo nas nossas mãos, pelas nossas decisões. E isso dá tudo errado, tá bom? E aí vem outra pergunta: posso obedecer mais a esse princípio específico, né? Então, tem aqui, eu vou mandar para que vocês façam, vai ser muito bom. É simples, mas tudo que você escreve, você está registrando o desejo da sua mudança, tá bom? Então, entenda uma coisa: se você identificar o problema que está na sua vida, já é um passo para a sua transformação. O problema que está te atrasando de viver essa vida de santidade que você está buscando, tá bom? Você precisa estar com a mente aberta para entender nessas perguntas que você vai responder qual é a necessidade mais rápida, qual é a necessidade maior, aonde você precisa chegar para que as coisas aconteçam de uma maneira simples, mas poderosa. Tá bom? É muito simples a resposta, porque você muitas vezes sabe, mas nunca colocou em prática.
E é poderoso aquilo que o Senhor faz na tua vida. Então, olha só. O jejum, ele não só tem vantagens espirituais, isso nós já sabemos, tá bom? Mas ele traz as vantagens físicas, emocionais e também financeiras, tá bom? Uma delas, por exemplo, emocionalmente falando, é o autocontrole e o domínio próprio, como a Bíblia diz, né? A Bíblia diz isso. Então, esse princípio é uma das grandes conquistas que nós podemos ter na nossa vida. É uma das nossas maiores vitórias, tá bom? Porque é por meio do jejum que nós alcançamos o autocontrole e o domínio próprio, de você olhar uma coisa que você quer comer e dizer: não vou comer, não vou comer. Não é hora, vou comer só amanhã, vou beber água, porque eu fiz um propósito com o Senhor. Então, isso é autocontrole e domínio próprio. E quando nós temos o autocontrole e o domínio próprio, na nossa área financeira, nós também começamos a praticar isso. Então, por isso que entra aqui essa conquista do jejum, entra a parte financeira, porque nós aprendemos a desenvolver o domínio próprio, tá bom? Em nome de Jesus. Então, essa atitude de dizer não para comida, não vou comer, não vou comprar, não vou sair, vou fazer um jejum de 30 dias que eu não vou sair para jantar e nem almoçar fora. Porque eu gosto muito de sair e eu não vou sair, eu vou me guardar. Por 30 dias eu vou fazer as refeições na minha casa. Olha só o domínio próprio. Além de você estar dominando uma coisa que você gosta, entra também a parte financeira. Então, entende que o não, ele deve ser feito para coisas que te enfraquecem, coisas que te tiram do centro da presença do Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. Então, essa atitude de dizer não, de ter o autocontrole em situações que antes te dominava, de pensamentos também, tá bom? Pensamentos que muitas vezes pode te levar para um buraco emocional, buraco financeiro. Então é não. Não, não quero, não vou fazer, não posso. Então isso é uma grande vitória na tua vida. Aprender a falar não. O autocontrole ele vem como fruto desse sacrifício do jejum, inclusive a fé. Por quê? Porque no jejum você escuta muito mais Deus, muito mais. Você fica muito mais sensível à voz de Deus. Por quê? Porque você está fortalecendo o teu espírito e debilitando a sua carne, tá bom? O jejum é um poderoso aliado para a gente viver em santidade. Em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então, hoje, nós podemos ver o princípio da exclusividade, uma parte, né? Que foi do jejum. Deixa eu voltar na minha roda aqui. O jejum. Aí, na próxima semana, nós vamos entrar no princípio da fé, que também está dentro da vida espiritual. Deixa eu grifar aqui. Para que a gente veja com muita sabedoria e muito entendimento, cada um para a gente entender e não esquecer. Isso aqui eu vou escanear para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante para eu passar para vocês. Daqui. Não, passei tudo o que eu precisava. Então, ficou entendido sobre o início do princípio da exclusividade para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Então, para buscarmos a santificação, viver uma vida de santidade. Primeiro passo, reconhecer os nossos erros, se arrepender dos nossos erros e pedir perdão ao Senhor e decidirmos ter uma vida na presença dele em santidade, e em seguida vem o poder do jejum sobre a nossa vida. E o jejum nos traz santificação, presença, silêncio na nossa mente, no nosso espírito, para que a gente possa estar mais sensível a ouvir a voz do Senhor. O jejum nos traz autocontrole, domínio próprio. O jejum nos ensina a dizer não às coisas que nos enfraquecem.
O jejum muda completamente a sua visão espiritual e também as pessoas, porque você começa a olhar as pessoas com mais amor, sem julgamento. O jejum faz isso com você, te deixa sensível, te traz mais fé. Por quê? Porque na hora da fome, você vai orar. Então, toda vez que você sentir vontade de comer, você vai entrar em oração. E isso vai aumentando a sua fé e a sua conexão com o Pai. Amém? Em nome de Jesus. Então, é você pegar ali uma bebida e você segura. Quantas vezes eu fiz isso e faço até hoje? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor consagre aqui essa água e que o Senhor coloque aqui todos os nutrientes que o meu corpo precisa agora. E eu declaro que eu ficarei saciada com essa água em nome de Jesus. Amém. Então, eu creio que aquilo que eu pedi, o Senhor derramou. E através da minha fé eu tomo. E eu tomando, eu me sinto forte. E a fome passa. Em nome de Jesus. Já recebi testemunhos também que pessoas fizeram isso e passa a fome. Passa a vontade de comer. É a fé. É o Senhor que vai derramando, que vai nos ungindo, que vai nos colocando dentro de nós tudo aquilo que a gente precisa. Amém? Em nome de Jesus. Alguém tem alguma pergunta? Como passou rápido, né? Dá vontade de ler tudo, né? Mas eu sei que vocês estão cansados. E nós estudamos muito, né, Marley? Como a gente tem estudado, né, Marley? Glória a Deus. E amanhã de manhã tem mais, né? Segundo Coríntios é lindo. Glórias a Jesus. Hoje é isso. Olha só, sobre a roda que eu pedi para vocês me mandar. Por que eu pedi para me mandar? Para eu orar. Só isso. Tá bom? Não vou mostrar aqui, não vou falar de quem não precisa identificar, não precisa colocar nome, nada, tá bom? Eu vou colocar todas elas juntas e vou apresentar ao Senhor. Acho que caiu, né? Caiu, Heitor, a internet? Porque eu não tô vendo nada. Bom, tá aqui, voltei. Ó, então é só por isso. É porque eu quero apresentar ao Senhor e eu quero orar, tá bom? Orar pela área de cada uma de vocês. Então é ali falar, Pai, o Senhor sabe qual é a área, tá aqui. Elas se dedicaram, fizeram, estão querendo passar por transformação, buscando mais presença. Então, agora, um exemplo, nós estamos vivendo a vida na roda, a parte espiritual, não é? Entramos na exclusividade. Deixa eu voltar lá na roda. Ah lá. Então eu vou falar, Senhor, nós estamos agora dentro do propósito da vida espiritual, onde nós estamos vivendo a exclusividade, a fé e o amor. Então, meu Pai, em nome de Jesus, cada uma das suas filhas que precisam crescer nessa área, que precisam buscar mais dessa área na presença do Senhor, ajuda, envia os seus anjos lá, né? Então, é só para isso, tá bom? E aí vocês vão guardar. Por quê? Porque lá no final, depois que a gente estudar os 12, vocês vão fazer de novo. E aí nós vamos, vocês, né? Vocês vão comparar como que foi que vocês pintou a primeira vez e como que vocês pintaram a segunda vez, tá bom? É só isso, não tem exposição de nome de ninguém, de nada disso, tá bom? Então vocês ficam à vontade. Quem quiser enviar, pode enviar sem pressa, né? Quem não participou da outra aula e está participando agora, pode imprimir, pode pintar e me enviar, não tem problema, a oração continua, a oração não vai parar. Deixa eu explicar para quem não veio, rapidinho, nós já vamos orar para terminar. Não tem a foto, né, Heitor, para pôr, mas eu não sei se dá para ver aqui, ó. Essa aqui é a minha roda, ó. Cadê? Aqui, ó. Vida espiritual tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Então, tá vendo que aqui, ó, tem um círculo amarelinho ali, né? Foi o que eu pintei. Então, se for mais pertinho, tem números, ó, de 1 a 10. Então, como que tava aqui a minha exclusividade? Eu não tava tão, olha lá, eu tava acho que no 7, eu não tô vendo aqui de ponta cabeça. Então, eu pintei o tanto que eu tava, tá vendo? Então, é para pintar aonde você se encontra agora, nesse momento, em cada um dos círculos, tá bom? Em nome de Jesus. Com muita sinceridade. Por quê? Porque a sua sinceridade vai fazer com que o Senhor, na hora que eu estiver orando, se incline diante ao que você colocou, para que ele te levante na área que você
precisa se aproximar dele, tá bom? Em nome de Jesus. É bem simples, tá? Não é nada muito difícil, não. Mas isso é muito importante. Rapidinho, no instantinho você faz. Ora e pede discernimento, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos orar? Acho que eu vou pedir para Marley orar hoje. Tá? Ora pra gente, Marley. Ora pra gente, em nome de Jesus. Apresenta a vida de todos nós. Nos consagre. Eu acho que eu tô precisando que alguém ore hoje. Ore Amém. por nós, ore por mim. Tá ouvindo? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Oi? Tá ouvindo, né? Eu tô. Eu vou fechar meu microfone. Amém. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Obrigada, Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pela sua doce presença, por esse momento que nós pudermos estar aqui em comunhão com o Senhor, aprendendo mais de ti, trazendo conhecimento para que possamos crescer em estatura e conhecimento, podemos estar perante o Senhor em santificação, em amor e em verdade, em espírito e em verdade, Senhor. Obrigada, Pai, porque quanto mais nós crescemos, mais aqueles que estão perto da gente crescem, os nossos familiares também alcançam lugares através de nós, porque pela fé de um, muitos são salvos. Então, eu creio que pela nossa fé, os nossos familiares também estão chegando em lugares que nunca foram alcançados, só pelo motivo de nós estarmos buscando, orando, intercedendo por eles, e mesmo sem interceder, só de estarmos buscando a diferença daquilo que nós fazemos, o Senhor já faz resplandecer, sem a gente perceber, tudo aquilo que a gente tem se entregado no secreto, no ao vivo. Quando nós chegamos perto das pessoas, elas já sentem. Então, eu te agradeço, Senhor, porque por mais pequeno que seja a nossa entrega, às vezes num dia a gente não consegue se entregar totalmente, mesmo assim, o Senhor cobre os nossos pecados, e as pessoas não conseguem enxergar quem nós somos. As pessoas conseguem ver somente o Senhor. E às vezes a gente até se surpreende. Então, eu te agradeço, Senhor, porque às vezes a gente está se sentindo tão pequena, às vezes a gente está se sentindo tão inferior, ou às vezes não está se sentindo capaz. E as pessoas chegam na gente, Senhor, e agradecem. Então, obrigada, Senhor, por o Senhor nos usar assim como nós estamos. E nisso a gente aprende, Senhor, que a gente não precisa estar pronto, a gente só precisa estar disponível ao Senhor. Então, obrigada, Pai, por nos encontrar disponíveis, porque às vezes nem é pela nossa força, mas é pelo teu querer que a gente se disponibiliza, porque o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor nos ama, o Senhor é um Pai fiel, o Senhor é um Pai bondoso, amoroso, o Senhor não se afasta de nós, mesmo nas nossas transgressões, iniquidades, nos nossos pecados. O Senhor nos busca, o Senhor está à porta, o Senhor bate. Se a gente abrir o nosso coração, o Senhor entra e faz morada e vai transformando de fé em fé tudo aquilo que tem em nós, através de nós e nos nossos familiares. Assim nós cremos e já te agradecemos. Nos fortalece, Senhor, para esse novo tempo, Pai, para esse novo transbordar, o derramar que o Senhor tem para nós. Porque nós estamos entrando num tempo de aceleramento. Quanto mais conhecimento nós vamos tendo da sua palavra, do seu amor, da sua unção, da sua graça, do seu favor, do seu poder, mas nós ansiamos por estar na sua presença, mais nós ansiamos por conhecer mais a tua palavra, mais ansiamos por conhecer tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai, e dos nossos familiares, e ansiamos também para que eles te conheçam. Então, nos dá sabedoria, Senhor, nos dá sabedoria, entendimento, para que não coloquemos a ansiedade na frente, mas coloquemos o nosso coração disposto a fazer aquilo que apraz, aquilo que agrada o teu coração. Porque às vezes a santidade, ela não acontece pela ansiedade da gente levar aquilo que na hora certa o Senhor levaria, né? Levar com antecedência, com ansiedade, tudo aquilo que o Senhor levaria no tempo certo para cada pessoa. Cada pessoa tem o seu tempo, que nós possamos entender isso, assim como o Senhor teve compaixão de nós, nos perdoou e nos amou e teve paciência com a gente, que nós possamos, em santidade, ter paciência com nossos irmãos, com os nossos familiares, com os nossos queridos parentes, nossos queridos irmãos em Cristo Jesus, os de sangue, principalmente com os nossos filhos, nossos pais, nossos esposos, com as esposas. Não sei se tem algum
varão, né, que às vezes vê depois o vídeo, mas enfim, que nós possamos, Senhor, estar fortalecidos no nosso homem e mulher interior, para que possamos seguir aquilo que o Senhor tem pedido para nós. Fortalece a pastora Kelly, Senhor, para que ela venha se recuperar, pois a gente, no secreto a gente busca, mas quando nós vivemos uma batalha, quando a gente vai para o campo, ninguém imagina aquilo que a gente vive quando a gente está levando, ministrando cura ou libertação, ou levando uma palavra para as pessoas, né? Nós também enfrentamos os nossos fantasmas, né? As nossas fraquezas, e a gente também mortifica a nossa carne. E estar à frente, Senhor, do ministério, tem que estar mortificando mais a carne, mais é cobrado. Então, que o Senhor fortaleça ela, a família dela, Pai, dando entendimento, favor, levando o seu favor, a sua graça, levando, Senhor, a cura sobrenatural. Eu creio que o Senhor pode, agora mesmo, tá eliminando toda essa situação que ela encontra na garganta, nas vias respiratórias, tirando, limpando e anulando, Pai, tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é por ela, não é por mim, mas é para que o seu nome seja glorificado. E amanhã ela venha com a notícia, olha, eu já melhorei, estou bem. Né? Porque o Senhor tem um chamado e ela está sendo usada em suas mãos. Assim como cada uma de nós estamos sendo usadas nas suas mãos, na nossa casa, com os nossos familiares, nos nossos trabalhos. Então, continua nos fortalecendo e nos dando a graça e o favor de poder ter uma saúde perfeita, um ânimo, boa disposição, para que a gente possa levar e fazer tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Assim, eu te agradeço, eu te louvo, crendo que nós vamos ter uma noite abençoada de descanso e amanhã estaremos revigoradas na tua presença, em nome de Jesus. Assim eu te louvo por tudo. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Obrigada, Marley. Louvado seja nosso Senhor Jesus, para todo sempre. Vamos fazer a ceia com o Senhor. Pegue sua ceia. Em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Tu és santo e poderoso. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deixa eu abrir aqui para eu ler com vocês. Obrigada, Jesus. A ceia. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 11. Assim, e Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice, peguei esse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira, Jesus, querido Deus, Pai todo, eu consagro ao Senhor esses elementos e declaro que não é mais um suco de uva e um pedacinho de pão, e sim o sangue e o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui, meu Pai, reunidas em concordância a dizer ao Senhor Jesus que nós não nos esquecemos do que Ele fez por nós e vamos fazer a ceia em memória do nosso Senhor Jesus. Jesus, nós te amamos. Nós amamos o Senhor de todo o nosso coração e declaramos que precisamos do Senhor na nossa vida, a nos conduzir, a nos ajudar, a interceder por nós, Jesus, até o nosso Pai. Diante de todas as nossas necessidades, Senhor Jesus, nós te amamos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que ao fazermos a ceia, ao comermos do corpo e bebermos do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, todo o nosso DNA espiritual será transformado. Nós seremos cheias do amor e da pureza do Senhor Jesus. Nosso coração, Pai, nós queremos um coração humilde como o de Jesus, então o nosso coração será transformado em nome de Jesus. A nossa mente, os nossos olhos, tudo passará por transformação, o nosso DNA por completo passará por transformação, porque Cristo vive em nós.
Não somos nós mais a viver, mas o Senhor Jesus Cristo que vive através de nós e em nós. Pai, nós fazemos a ceia agora com muito amor e temor, com reverência. Nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Perdoa, Pai, os nossos pecados, todos os nossos pecados cometidos no dia de hoje, meu Pai. Consciente, inconsciente, o que nós não nos lembramos, nos perdoa, Pai. Lava-nos com o sangue do Cordeiro, para que nós ficamos mais branco do que a neve. Lava-nos, Senhor, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. Queremos viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Queremos viver uma vida de exclusividade, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Forja-nos, Senhor. Somos vasos em suas mãos. Forja-nos, molda-nos como é a tua vontade, Senhor, para que a gente seja útil, para que sejamos vasos úteis na mão do Senhor. É isso que nós te pedimos, meu Pai, nessa noite. Que o nosso odre seja alargado, Senhor. Que nós possamos receber mais do teu vinho, mais do teu óleo, em nome de Jesus, Pai. E fazemos essa ceia agora, em memória do nosso Senhor Jesus, com muito amor e temor no nosso coração. Em nome de Jesus, pode comer do corpo de Cristo. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Eu te amo, Jesus. Pode beber do cálice do sangue de Cristo. E declara: o sangue de Cristo corre no meu sangue. O sangue do Senhor Jesus corre nas minhas veias. Eu carrego o sangue de Cristo em mim. Obrigada, Jesus. O teu sangue nos purifica. O teu sangue nos santifica, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Aleluia. Amém? Glórias a Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada. Hoje eu precisava muito estar com vocês. É muito bom estar aqui com vocês. Eu precisava desse tempinho para acalmar os meus pensamentos, que hoje estavam assim, atropelando um ao outro. Estavam atropelando o meu pensamento, atropelando as responsabilidades. Então, vocês precisam entender que isso acontece, mas nós precisamos voltar para o Senhor e entender que a hora que a gente não consegue sozinha, nós precisamos de estar reunidas, e estar aqui com vocês hoje, para mim, é muito bom, é o meu maior presente. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada. Obrigada pelo amor de vocês, pelo sim de vocês a Jesus. Amém? Eu amo cada uma de vocês. E entendam que a vida é isso, tá bom? A gente pensa num dia, nem sei quantas coisas, mas são muitas, muitas coisas. E nós precisamos desse momento junto, tá bom? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Tenha uma noite de descanso abençoada. E amanhã, para quem está às 7 horas, estarei lá, para honra e glória do nome do Senhor, levando a palavra mais uma vez. Amém? Deus abençoe. Tchau. Até amanhã. Em nome de Jesus.